Direito Processual Civil, reta final, perguntas e respostas. Preparatório para o concurso de oficial de justiça do Estado de São Paulo. O princípio da inércia da jurisdição, previsto no Código de Processo Civil, determina que o processo se inicia por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções legais. De acordo com o Código de Processo Civil, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive durante o processo judicial. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo, previsto no Código de Processo Civil, visa obter em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Segundo o Código de Processo Civil, a competência para processar e julgar ações em que o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, é domiciliado no Brasil, é da Justiça brasileira. No que concerne aos limites da jurisdição nacional, o Código de Processo Civil determina que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Em relação à competência interna, o Código de Processo Civil estabelece que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado o direito das partes de instituir juízo arbitral. Considere a seguinte situação hipotética: uma ação civil é proposta perante a Justiça Estadual e, posteriormente, a União intervém no processo na qualidade de terceiro interveniente. Diante dessa situação, o Código de Processo Civil determina que os autos serão remetidos à Justiça Federal, exceto se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo estadual. O foro de domicílio do réu é, em regra, competente para as ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis. Em conformidade com o Código de Processo Civil, a incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. A respeito da representação processual, o Código de Processo Civil dispõe que o espólio será representado pelo inventariante. Segundo o Código de Processo Civil, se a parte não regularizar a representação processual no prazo fixado pelo juiz, se a parte for o autor, o processo será extinto. O Código de Processo Civil estabelece que é dever das partes e seus procuradores cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final. A litigância de má-fé, prevista no Código de Processo Civil, caracteriza-se por deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. O Código de Processo Civil determina que o litigante de má-fé poderá ser condenado a pagar multa, indenizar a parte contrária pelos prejuízos sofridos e arcar com os honorários advocatícios e despesas da parte adversa. A gratuidade da justiça, assegurada pelo Código de Processo Civil, compreende os honorários do advogado e do perito, a remuneração do intérprete ou do tradutor. Em relação à gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais. A denunciação da lide, instituto previsto no Código de Processo Civil, é cabível quando é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, quando ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam, ou aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Na hipótese de o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o Código de Processo Civil dispõe que o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. O chamamento ao processo, de acordo com o Código de Processo Civil, é admissível quando requerido pelo réu na ação em que o fiador é réu e pretende chamar o afiançado ao processo. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no Código de Processo Civil, pode ser instaurado em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução, fundada em título executivo extrajudicial.
Em relação aos poderes do juiz, o Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa. O Código de Processo Civil define como auxiliares da Justiça o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Compete ao oficial de justiça, segundo o Código de Processo Civil, executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. O Ministério Público, no processo civil, atua como fiscal da ordem jurídica. Em relação à atuação do Ministério Público no processo civil, o Código de Processo Civil dispõe que o Ministério Público terá prazo em dobro para manifestar-se nos autos. A Defensoria Pública, no processo civil, atua na defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados. No que concerne à atuação da Defensoria Pública no processo civil, o Código de Processo Civil determina que a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Em relação à forma dos atos processuais, o Código de Processo Civil estabelece que os atos processuais são públicos, mas tramitam em segredo de justiça os processos que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Segundo o Código de Processo Civil, a prática eletrônica de atos processuais pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. O Código de Processo Civil define como pronunciamentos do juiz sentenças, decisões interlocutórias e despachos. O juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias e as sentenças no prazo de 30 dias. Bons estudos e até o próximo vídeo.